No equilíbrio, nós estudamos concentrações e pressões parciais dos componentes reacionais a uma dada temperatura, avaliando possíveis modificações que podem ocorrer no sentido direto ou inverso da reação química. Entretanto, não nos preocupamos com o ritmo em que essas modificações irão acontecer. No estudo do equilíbrio, nada é falado com relação às velocidades dos processos. Só agora vamos nos concentrar em determinar as velocidades das reações através da cinética química. Afinal, é necessário conhecer a velocidade de uma reação, além das suas condições de equilíbrio, a fim de se verificar sua viabilidade diante de uma certa finalidade, seja um processo industrial qualquer, ou, como bem exemplifica o Brown, avaliar a rapidez com que um medicamento é capaz de agir no organismo. Rapidez esta que pode implicar um tratamento mais ou menos efetivo. Por exemplo, neste artigo foi feita uma avaliação da taxa de liberação de um antibiótico, a ampicilina, a partir de um material compósito em função do tempo. Partimos de um modelo matemático que nos permitiu simular um perfil teórico de liberação no organismo nas primeiras horas de administração do possível medicamento. Esse foi um estudo mais voltado para a área biomédica ou especificamente de materiais, mas é evidente que há muitas outras possibilidades de aplicação de estudos envolvendo cinética química. Pois bem, o ponto de partida usual para o estudo da cinética consiste nos fatores que afetam as velocidades das reações químicas. Recomendo, pois, que vocês revejam esta nossa aula sobre reações químicas e também a seção 14.1 do Brown. Vamos partir diretamente para as velocidades das reações propriamente ditas. Como falei há pouco em relação ao artigo, a ampicilina foi avaliada em função de um tempo pré-determinado que fazia parte do objetivo de estudo. Para qualquer evento, a velocidade será definida como uma variação que ocorre no intervalo de tempo. No nosso caso, a variação dirá respeito à concentração dos reagentes ou produtos. Na situação mais elementar, é possível fazer um monitoramento temporal das quantidades presentes no sistema. Por exemplo, se considerarmos uma reação de A formando B, podemos lançar mão de uma tabela como esta para medir sua taxa de variação. Observamos que inicialmente é apenas 1 mol por litro de A. Após 20 segundos, a concentração cai para 0,54, enquanto 0,46 mols por litro de B é formado. Após 40 segundos, as concentrações respectivas de A e B já são 0,30 e 0,70 na mesma unidade. Podemos calcular a taxa de consumo ou desaparecimento de A nos primeiros 20 segundos, dividindo-se a diferença entre as concentrações correspondentes aos tempos final e inicial do processo pela variação do tempo. Ou podemos fazer cálculo similar para a determinação da taxa de formação do produto. No primeiro caso, o resultado negativo indica o consumo da espécie. Em alguns casos, já se adota o valor negativo na fórmula da velocidade para que o resultado seja arbitrariamente positivo. Quando a velocidade é assim calculada, nos referimos a ela como velocidade média da reação. Para uma mesma reação, podem ser determinadas diferentes velocidades médias, a depender do intervalo de tempo considerado. Como a concentração dos reagentes diminui ao longo do tempo, é normal que as velocidades também diminuam à medida que a reação prossegue. Esse aspecto também é determinante da lei de velocidade, que veremos logo mais, e segundo a qual a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Agora, notem que também é possível calcular a velocidade da reação em um determinado ponto. Nesse caso, passamos a considerar a velocidade instantânea, que pode ser definida em termos de um limite, e, de modo prático, a velocidade instantânea é determinada pela tangente da curva no ponto considerado. Logo, se pretende determinar a velocidade instantânea em 600 segundos, traça-se a tangente da curva nesse tempo, e logo após desenham-se linhas horizontais e verticais nas extremidades dessa tangente, a fim de formar o triângulo retângulo. A razão entre a variação de concentração correspondente à altura e o intervalo de tempo no comprimento horizontal fornecerá o valor da velocidade instantânea desejada. A velocidade da reação pode ainda ser relacionada com sua estequiometria. Por exemplo, em uma reação cujas espécies se combinam na razão de 1:1, como na reação do cloreto de butila em água, é fácil estabelecer que a velocidade de consumo de um determinado reagente será igual à velocidade de formação de um dos produtos. Por outro lado, em uma reação como a da decomposição do iodeto de hidrogênio ou ácido iodídrico, a velocidade de consumo do reagente é o dobro da velocidade de formação dos respectivos produtos. Nesse caso, a fim de se igualar as velocidades, é preciso dividir a velocidade do HI por 2. Desse modo, portanto, para uma reação genérica do tipo A mais B formando C e D, podemos escrever essa relação.
entre concentrações individuais e coeficientes estequiométricos para a determinação da velocidade em um determinado intervalo de tempo. Entretanto, existe um caminho mais usual de trabalhar com velocidade dentro da cinética química, que faz uso da lei de velocidade. Para a mesma equação genérica, a lei de velocidade pode ser definida em função das concentrações dos reagentes A e B. Quanto maior sua concentração, maior sua velocidade. A constante de velocidade K varia com a temperatura, indicando que, de fato, a velocidade da reação depende dessa grandeza. Isso também já foi discutido na aula sobre reações químicas. Os expoentes Mn, por sua vez, são chamados de ordens da reação e indicam de que modo a velocidade será afetada pela concentração de cada espécie reagente. Se a velocidade é de ordem 1, a velocidade dobra quando a concentração do reagente é dobrada. Se a lei de velocidade for de segunda ordem, ou seja, expoente 2, dobrar a concentração do reagente fará com que a velocidade da reação quadruplique. Em alguns casos, os expoentes da lei de velocidade são dados pelos próprios coeficientes estequiométricos, mas nem sempre. A rigor, eles devem ser determinados experimentalmente. Por isso, os expoentes são representados por Mn letras diferentes de A e B.